Vou começar a gravar. Oi lá, foi. Boa tarde, minha gente, agora para todo mundo. Ó, na aula passada, eu expliquei para vocês o que era empreendedorismo, né? Qual que é o conceito do que seria empreendedorismo e o porquê que a gente estuda empreendedorismo no curso de vocês. Aí hoje, aí eu passei uma atividade para vocês que bem pouquinho a gente fez, então eu já vou colocar aqui para vocês mesmos lerem o texto, e aí com esse texto vocês vão ter duas atividades, uma que já está lá, que eu vou explicar o porquê que eu quero que vocês façam aquela atividade, e uma outra que eu vou explicar no final da aula, tá bom? Aí, vocês já estão vendo aqui, né, ó, esse texto, eu queria que alguém começasse a ler para mim, ó, é bem pouquinho, né? É essa parte aqui, até aqui, ó, até essas lições, porque aí depois outra pessoa vai ler o ponto 1, ponto 2, tudo bem? Ó, eu vou ler o texto e aí alguém começa a ler, eu vou ler só o título, né? E aí eu gostaria que alguém começasse a ler, tá bom? Aquela parte. 7 regras de empreendedorismo que eles não ensinam na escola. Esse texto, ele é do Bill Green e foi escrito em 4 de setembro de 2018. Aí eu gostaria que alguém começasse a ler aqui. Vocês estão vendo bem? Sim. Sim. Pode ler? Pode, por favor. Quando eu estava na faculdade, pelo curto período de tempo em que eu participei, não havia nada importante para o empreendedorismo. Na verdade, eu diria que é algo que você não pode aprender completamente na escola, pois mais diligente que seja o currículo, não há aula que ensine como suportar os altos e baixos da jornada. Ai, desculpa, calma aí. Eu nunca terminei a faculdade, mas me tornei um empreendedor de sucesso. É uma história que conto na íntegra do meu livro All In, 101 lições de negócios da vida real para empresários emergentes. Mas a versão abreviada é que em 1977 eu era apenas uma criança que havia iniciado um negócio no mercado de pulgas, com meu pai como meu negócio parceiro. No último ano do ensino médio, compramos uma loja de ferragens para expandir nossos negócios e eu disse ao meu pai que queria dar uma chance à faculdade. Um dia, eu estava na minha aula de introdução à gestão de negócios e o professor me parou e disse: "Você vem à escola de terno?" Expliquei: "Eu tenho um negócio com meu pai. Depois da aula, saio da escola para vender aos clientes." Meu professor perguntou se eu falaria com a turma de vendas dele. Eu disse que sim. O que aprendi logo depois foi que meu professor nunca havia administrado um negócio muito maior do que uma pequena loja no calçadão de Ocean City, em Nova Jersey. E aqui estava eu, trabalhando como um cachorro apenas para pagar por essas aulas, o que exigia pouco mais do que nada para passar. Eu senti que a escola não iria me ensinar o que eu realmente queria aprender, então eu saí. Continua? Sim, só falta mais um pouquinho. Ah, tá. Agora, não estou dizendo para não receber sua educação. Parte de mim lamenta não ter terminado a faculdade pela experiência de tudo isso. Mas considero a faculdade um pouco mais do que uma faca de dois gumes. Qualquer pessoa que conheça minha história e os negócios que construí sabe que obtive sucesso em diversos setores. Também tive algumas falhas ao longo do caminho. Não pretendo ser um tudo sabe tudo, com uma solução comercial de bala de prata que vai transformar seu ganso em ouro e enviar sua empresa para o topo da Nasdaq, da noite para o dia. Newsflash, aquele cara com a bala de prata não existe. Só isso aqui, isso, que me permitiu. Aí termina bem aqui em lições, tá? Tá. O que me permitiu tornar-me um sucesso empreendedor. No entanto, é o fato de eu ser apenas uma pessoa curiosa e determinada que sabe como se adaptar aos novos tempos e compensar minhas deficiências. Aprendi tudo o que sei na rua, conversando com clientes, batendo nas portas e batendo na calçada. Você não precisa de um MBA para fazer o que eu faço. Na verdade, você nem precisa gastar dinheiro para aprender essas lições. Obrigada, tá, Nicolas? Ó, pessoal, tem algumas palavrinhas nesse texto que ele tá invertido, porque é um texto em inglês e eu só traduzi lá pelo Google, tá? Aí agora eu gostaria de uma pessoa, ou outra, né, para ler o ponto 1 e o ponto 2. Posso ler? Pode. Seja sempre pontual, não importa o quê. Isso pode parecer um acéfalo, mas se você desejar alcançar algum objetivo sério na vida, esteja sempre na hora.
Faz parte de ser profissional e é fácil fazer parte de sua rotina. Isso mostra aos seus clientes e parceiros de negócio que você tem integridade. Isso mostra que você pode ser confiável. Isso mostra que você se importa e respeita o tempo deles. E que quando você diz que fará algo, está falando sério. Seja positivo e sorria. Quem quer estar perto de pessoas infelizes? Ninguém quer trabalhar com pessoas que têm más atitudes. Seja legal com todo mundo, e quero dizer com todo mundo o tempo todo. Você ficará surpreso com a importância dos porteiros, como recepcionistas e assistentes, para o seu sucesso. Você viu o movimento Wall Street, certo? Como Bud Fox entrou para ver Gordon Gekko, ele passou manteiga na secretária. Seja como Bud, seja legal com todos. Ele passou manteiga para a secretária, tá? Isso é só um exemplo que às vezes a gente não dá valor, né? Não conversa por causa do cargo daquela pessoa, e talvez é essas pessoas que vão dar acesso, vão dar informações para a gente falar com quem gostaria, tá? Agora, uma outra pessoa para ler o 3 e o 4, por favor. Pode ler, professora. Pode. Retorne as ligações em menos de 24 horas. Quando eu estava construindo minha primeira empresa, a Filmar Industries, fiquei louca ao ouvir os clientes reclamando que não recebiam uma ligação há 3 dias. Filmar pode ter se tornado uma empresa enorme, mas eu era uma mãe e empresário top no coração. Eu senti e ainda me sinto hoje como todas as pessoas com quem você faz negócios. Não importa se é um cliente ou um investidor de grande peca. Eu sempre disse a todos os meus funcionários: ninguém quer sentir deixado soprando no vento. Se você quer negócios deles, é melhor responder. Para todo mundo de volta dentro de 24 horas, não importa o que. Eu era tão apaixonado por isso que tinha um número pessoal, 800, no meu escritório, apenas para clientes. Se estivesse no meu escritório e o telefone tocasse, diria: Bill Quinn falando. Como que posso ajudá-lo? Não foi um golpe publicitário. O CEO atendendo chamada diretamente. Eu, sinceramente, queria ajudar qualquer cliente a qualquer momento. 4. Encontre um mentor. Olhando para trás, pode identificar todos os diferentes mentores em cada profissão e girar na estrada que me ajudou a superar qualquer obstáculo que eu estava enfrentando na época. Os mentores são professores valiosos, às vezes tornam amigos íntimos. Eles são instruídos, pacientes e dispostos a ensinar, sob a suposição de que você está disposto a aprender e aceitar o que eles dizem e seguir em frente. Ninguém se torna bem-sucedido sozinho. Até os empreendedores, CEOs empresariais mais bem-sucedidos do mundo têm hoje mentores. Estamos todos aprendendo juntos. Obrigada. Agora mais um. Aí, o último que vai ler agora, vamos ler 3, né, o 5, 6 e o 7 para terminar, tá? Posso ler? Pode. Parece bem-sucedido. Haja bem-sucedido. Seja bem-sucedido. As pessoas querem fazer negócios com pessoas de sucesso. Então, adivinhe, você tem que parecer e agir como se pertencesse à sala para conquistar os negócios das pessoas. Você precisa acreditar em si mesmo antes que alguém o faça. Algumas pessoas chamam isso de fingir até você fazer. Mas você não pode fingir, você tem que colocar na mentalidade de que acredita em tudo que está fazendo e no que vai cumprir. É tudo sobre ter atitude positiva e deixar suas intenções claras para o mundo. Você não pode ser a pessoa mais bem vestida do mundo, mas precisa se esforçar para dar o melhor de si. Não estou dizendo que você precisa dirigir um carro caro, mas você precisa dirigir um que seja limpo e apresentável, se quiser ser levado a sério.
Sue tudo. Lembre-se do livro Não Se Preocupe com as Pequenas Coisas, lançado nos anos 90. Eu li e levei a sério quando se tratava de minha vida pessoal. Quem se importa se o cônjuge não coloca a tampa na pasta de dente? O seu filho continua derramando leite na mesa do jantar. A vida é muito curta para ser tão complicada. Deixe-me dizer, eu odeio quando esse livro, quando se trata de fazer negócio, você precisa suar as coisas grandes. As coisas pequenas você precisa suar tudo. Tudo importa, especialmente quando você está administrando sua própria empresa. Voar não é estratégia. E, finalmente, quando se trata de ter sucesso nos negócios, aqui está uma frase que você nunca quer ouvir ou se diz. Vai dar certo. Verdade, como você sabe, os negócios nem sempre são previsíveis. Você não pode simplesmente sentar e esperar a vida acontecer, porque quando isso acontece, coisa inesperada geralmente acontece. Você tem que estar esperto. Você tem que estar preparado. Você precisa entrar em todas as situações com um plano de ataque bem planejado. Eu não posso enfatizar isso o suficiente ao iniciar o seu próprio negócio. Voar não é uma opção. Faça a sua lição de casa e saiba tudo que puder sobre tudo o que puder pensar que seja relevante. Quanto mais você souber sobre o cliente, um produto, um mercado ou até um funcionário, maior será a sua vantagem. E não estou falando apenas de negócios e vendas. Estou falando de tudo que você faz nesse mundo. Obrigada. Ó, agora primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Sobre esse texto, existe milhares na internet, livros, né? Ele é como se fosse motivação, e aí vai falar sobre perfil, igual. O Bill Green, ele está dizendo que com essas 7 coisas, você consegue ter um negócio de sucesso. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que isso é muito importante para você ser um empreendedor, para você ter um negócio de sucesso? O que a gente acha sobre essas 7 coisas? Assim, se vocês acham que, digamos, sei lá, se eu não fizer alguma daquelas 7 coisas que ele falou, tem alguma possibilidade de eu ser um empreendedor de sucesso, eu ter uma empresa que gere vendas, retorno financeiro? Então, possibilidade pode até existir, mas eu acho que se seguir cada uma dessas coisas, você, como é que fala? Você tem maior chance de ter sucesso. Tipo, não é uma fórmula certa, mas é uma fórmula para aumentar a possibilidade de você conseguir o que você está buscando. Tá, entendi. Eu também acho. Tipo, são regras básicas que, para ter sucesso no negócio, é importante ter. Ó, aí, quer ver, lá na tarefa de vocês, eu pedi para vocês colocarem um fator positivo, que é o que vocês acham de bom no texto, e um fator negativo, o que vocês não concordam com esse texto. Olhando vocês conseguem ver alguma coisa que seja negativa nesse texto? Eu só não gostei da desvalorização da escola, da faculdade. Eu não achei legal. Sim, ele tá certo quando diz que na escola, na faculdade, em geral, a gente não aprende muito sobre empreender, né? Mas, tipo, essa desvalorização de abandonar a escola, eu não gostei, não. Eu posso dar um ponto contra o que ele falou? Tipo, na escola, a gente tem o nosso modelo de escola e tem, por exemplo, o modelo de escola dos Estados Unidos. Aqui, a gente aprende muitas coisas consideradas básicas, só que eles não te dão meio que um direito de você escolher algo específico. Por exemplo, se você quiser empreender, não vai ter algo específico para aquilo numa escola normal. Nos Estados Unidos, você pode escolher muitas matérias diferentes, então você pode meio que se focar no que você quer. Então, a escola não chega a ser inútil, mas ela também, muitas vezes, não ensina o que você precisa saber sobre algum assunto. Você precisa tanto da escola, quanto saber de coisas externas. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre isso que vocês falaram e vou tentar chegar onde eu quero, tá? É assim, da mesma forma que existem vários textos, várias pesquisas sobre o perfil do empreendedor, né? Ah, faça isso que você vai ter sucesso. Existem, quase todos eles não incentivam ir à escola. E aí, igual falou que o Bill Green não é do Brasil, né? Eu não sei nem falar certinho se é dos Estados Unidos, tá? Mas é de um país que tem o ensino bem parecido. Eles
lá, o que nós não temos aqui, né? Aqui o nosso ensino, ele é muito voltado para o vestibular, para você entrar numa faculdade. Lá nos Estados Unidos, não. As pessoas já estudam com essa ideia de ter um negócio, tá? Então, e ele tá lá, eles reclamam, né? A maioria dos textos também não são brasileiros, tá? Não são de autores brasileiros, né? E mesmo com essa mentalidade que eles têm lá diferente, com essa formação que eles têm diferente, eles ainda reclamam, né? E aí aqui no Brasil, tanto é que eu falei para vocês na primeira aula que nós temos uma lei para implantar o que seria empreendedorismo, porque nós não temos essa cultura, tá? Mas, e aí, assim, são coisas divergentes. Que acontece? Todos eles reclamam do ensino, por quê? Porque tentam melhorar o ensino em si para uma prática. Mas todo texto que você for ler, você, eu não recomendo, eu não fui para a faculdade, alguma coisa assim, mas todos eles se arrependem, né? Tanto é que o próprio texto, ele já fala em mentor. Eu não tive faculdade, mas ele vai precisar de um mentor para poder auxiliar ele com conhecimentos que ele não teve, né? E dependendo o que eu quis estudar, sempre vai ter o porquê, eu vou tentar encaixar, né, naquilo que eu conheço, porque esse conhecimento, ele está ligado ao quê, tá certo? Mas por que eu trouxe esse texto? Qual que é a finalidade? Não, ainda vou fazer mais uma pergunta para vocês, só para ver se vocês chegam onde eu quero. Se vocês não fossem empreendedor, se fosse empregado, né? Eu trabalho para uma outra pessoa. Se eu fizer essas 7 coisas, vocês acham que pode ser um bom empregado, um bom funcionário? Eu acho que sim, mas tipo, você vai estar contribuindo para o sucesso em nome de outra pessoa. Você não está fazendo algo para você, mas é bom, sim. E se fosse, então, para a sua vida pessoal? Às vezes você ainda não é... Você é como estudante. Se você seguisse essas 7 regras, seria bom para você? Tipo, só respondendo o que ele falou. Isso não seria só bom para a empresa. Se ele vê que você está fazendo bem feito, talvez até você seja promovido, ou assim. Então, se você faz seu trabalho bem feito, mesmo você sendo empregado, ainda é um trabalho bem feito que provavelmente vai ser remunerado a você de volta. O seu rendimento pode aumentar, né? Você vai se destacar no meio de todo mundo, né? O patrão vai ver, vai, talvez, sei lá, talvez melhorar até a remuneração e tal. Talvez abra novas portas para você, porque você está sendo um bom funcionário. Então, pronto. O que eu quero chegar com esse texto, o que eu queria que vocês entendessem com isso? Que todas essas regras, esses perfil, que tem um texto que fala assim, faça isso para você ser isso. Sei lá, para você ser empreendedor, você tem que ter essas características aqui. Se você não tiver, você não tem como ser. Que tudo isso são motivações para alcançar a leitura, essas coisas, mas ela não tem um teor científico que sirva para todo mundo. Por quê? Se você atender aquelas 7 regras, você pode sim ter sucesso, mas pode ser que alguma daquelas lá não seja importante para o seu negócio, que não vai se adequar no seu negócio. Pode ser que se você implantar aquelas 7 regras lá, você vai ser um bom funcionário, que você vai conseguir, sei lá, aumentar o seu salário, que o seu objetivo é conseguir uma renda para poder abrir uma empresa. Então, para isso, você vai precisar ganhar mais. E seja uma forma, né, talvez de, sei lá, crescer de cargo para ter essa renda e crescer mais. Sei lá, eu como estudante. Então, assim, são regras que ela não serve só para empreendedor, tá? Não serve só para um negócio. Por isso que ela é muito ampla. E aí, quando eu quis trazer para vocês também sobre, para vocês falarem, né, um ponto positivo e um ponto negativo, que eu vou ter agora o que seria importante, que é imprescindível para ser empreendedor, que é o que não pode faltar. E é muito nisso que eu queria que vocês pensassem. Toda vez que vocês forem falar sobre alguma coisa, ler sobre alguma coisa, por mais bonito que seja, por mais perfeito que seja, para vocês tentarem ver com uma outra visão. Olhar diferente, sabe? Ali tá bonito. Ele falou também, sei lá, que não é bom estudar, mas que depois ele se arrependeu. Então, no próprio texto, ele está se contradizendo. Será que só isso que tem ali de negativo? Será que aquelas coisas bonitas que ele está falando ali, será que não tem nada de
que eu consiga ter uma outra visão, que talvez até seja muito bom para mim, mas será que é bom para todo mundo? Será que eu consigo enxergar além para as outras pessoas? Eu vou tirar essa apresentação aqui, aí já vou falar o porquê. Então, de perfil de empreendedor, nós vamos ter vários. E aí tem uma outra coisa. Para fazer essa pesquisa de perfil de empreendedor, eles utilizam pessoas que têm sucesso. Só que empreendedor não é só quem tem sucesso. Tem várias pessoas que estão começando, tem várias pessoas que faliram, que daqui a pouco vão voltar para o mercado e que vão ter sucesso. Só que essas pessoas não fazem parte dessa pesquisa. Calma aí. Então, assim, ela não é 100% correta. E aí, principalmente, se eu não tenho uma tal característica, não quer dizer que eu não vou conseguir alguma coisa, se eu não vou mais conseguir entrar nesse setor, não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho essa característica, né? Talvez ela seja primordial, mas eu tenho também como buscar. Se eu sei que eu não tenho, né? Eu acho que um outro que é importante a gente dizer que a gente pode aprender, né? Buscar o que é necessário. Então, às vezes a gente olha assim, eu não vou fazer isso porque para fazer isso eu preciso ser assim, assado e sei lá, e cru. E aí você já deixa de fazer porque acha que precisa ter aquele formato certinho, tá? Então, o perfil do empreendedor, a gente vai estudar sobre isso, vai ver sobre isso, mas ele não é imprescindível. E ele não é um formato para todas as pessoas. Cada pessoa é e vai ter uma característica diferente, e isso não vai fazer com que ela tenha sucesso ou não. São outras coisas que pode fazer ela ter sucesso, não o perfil, não como a pessoa tá certo? E aí, eu trouxe para vocês os pilares básicos, que com isso aqui, sim, eu não consigo ser um empreendedor, tá? E o que é isso? Aí, a primeira coisa aqui que eu trouxe é a visão. E a visão não é aquela mesma lá de administração, né? Que quando a gente tem uma meta, a gente vai ter uma visão pensando no futuro. É planejar uma meta pensando no futuro. Então, para administração, isso é visão, tá? Eu consegui enxergar lá na frente. E o que é visão aqui? Eu até coloquei como ideia. Visão é eu conseguir enxergar antes das outras pessoas. Lembra que a gente falou que para ser empreendedor eu preciso ter uma inovação? Então, se eu enxergar igual todo mundo, eu não vou conseguir me diferenciar. Então, um dos pilares primordiais para eu conseguir ser empreendedor, para eu ser empreendedor, né, de todas essas características que existem, é essa visão. E essa visão não é uma característica, é uma forma de enxergar. Como é que eu consigo, às vezes, nós temos, né, várias ideias, que é isso, né, já pensar diferente. Às vezes você vê um problema ali, já consegue achar uma solução diferente, e às vezes acha que aquilo é tão simples, ou então acha que é uma coisa que não tem lógica. Isso tudo são ideias, são visões, às vezes, que as outras pessoas não perceberam, né? E aí, qual que seria a segunda, e aí que liga, né, com essa visão? Seria a coragem, porque aí, às vezes, a gente vai enxergar algo diferente, vai enxergar algo que nunca existiu, mas não tem a coragem para poder praticar, porque se eu só tenho uma ideia, se eu só consigo enxergar, mas aquilo fica na minha mente, ela não tem muito valor, né? Se pelo menos, igual se eu estiver trabalhando para alguém e conseguir, sei lá, propor uma solução, achar que aquilo ali está errado e que tem uma outra maneira de fazer, e eu não falar, não vai adiantar de nada. Se eu pensar em alguma coisa que eu acho que vai vender muito, se mudar a forma, sei lá, do que aquele está fazendo, e não falar e não tentar, não vai adiantar nada. Provavelmente outra pessoa vai fazer, né? Então, além dessa ideia, dessa forma diferente de enxergar o que as outras pessoas não estão vendo, é a coragem. E aí aqui, ela é maior, né? Por quê? Aqui é correr risco. A gente corre riscos, assim, diariamente, né? Nossa vida é correr risco. Só que quando a gente fala do campo profissional, ele é muito mais difícil, porque às vezes você está trabalhando. Será que você acredita na sua ideia para poder deixar o seu emprego, para poder abrir esse negócio, para arriscar e abrir o negócio de uma coisa que não existe, talvez, que, né, se você está inovando, será que isso pode dar certo? Ou, sei lá, correr risco, às vezes, eu nem estou trabalhando, mas eu tenho um carro, ou eu tenho alguma coisa, sei lá, e vou vender aquilo para... Acho que teve um de...
acho que é da Apple, que tinha computador, vendeu o computador dele, não, desmontou o computador dele, que ele ia começar a vender peças, e assim ele começou o negócio. Será que eu teria coragem de desfazer alguma coisa que eu tenho para poder iniciar algo? Será que eu tenho coragem? É abrir mão de alguma coisa, né? E o pior que é abrir mão de alguma coisa sem ter a certeza se vai dar certo, porque quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, mesmo que eu não seja empreendedor, eu posso ser empresário, né? Quando eu tenho um negócio, eu não tenho a certeza se aquilo vai dar certo ou não. Eu posso fazer o melhor planejamento do mundo, sempre vai existir a possibilidade de dar errado, tá certo? Não existe uma garantia, né? A gente faz tudo para dar certo, vai fazer planejamento, calcular os riscos, mas sempre vai existir uma possibilidade desse negócio dar errado. E aí o terceiro passo, que é muito importante para ser empreendedor, é competência, porque aí às vezes você tem a coragem para fazer, mas você também tem que ter o conhecimento, o saber fazer, e aqui é ter ação. Só que esse saber fazer, ele é um pouquinho diferente, ó. Sei lá, às vezes eu quero abrir um restaurante, né? Eu pensei num tempero aí diferente, mas será que se eu não souber cozinhar, isso impede de eu abrir um restaurante? Vocês acham assim, ali precisa saber fazer. Mas vocês acham que impediria se eu quisesse abrir um restaurante e não soubesse cozinhar? Não. Não, né? Porque a gente pode contratar alguém, não é? Para que saiba cozinhar, a gente pode treinar alguém, a gente pode ter um sócio. Então, assim, essas coisas não impedem, tá? Ele é primordial, mas eu tenho como. Cadê onde que eu tô aqui? Aqui. Esse saber fazer, eu preciso ter um conhecimento, tá? Mas o saber fazer nem sempre está ligado ao que o negócio em si vai fazer, tá bom? Vocês entenderam esses três? Discorda, concorda? Posso tentar acrescentar uma coisa? Sim, Caetano. Isso daí seria praticamente, por exemplo, quando alguém vai criar um canal no YouTube e quer criar um conteúdo novo, por exemplo. Ele tem que ter uma visão para criar o conteúdo novo, ele tem que ter a coragem para ele ir lá e fazer aquilo antes de todo mundo. Só que ele também tem que fazer direito, por causa que não adianta nada ser uma ideia boa, ser único, só que não ter sido feito direito. Seria basicamente isso? Eu já vi conteúdo dessa forma. E é mais ou menos isso, né? Ele é um pouquinho diferente, assim, mas é nessa mesma lógica. Quando é isso que você falou, é porque às vezes a gente não cria conteúdo, né, por vergonha. Eu tenho vergonha da câmera, eu não tenho conhecimento total sobre isso. Então, é essa coragem, né, de começar a fazer. Só que não é porque eu não sei que eu não vou estudar sobre aquilo, né? Então, assim, eu ainda não... Ninguém interessa o tanto que eu conheço, que eu estude, que eu tenha conhecimento, a gente não sabe tudo, né? A gente vai errar, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Então, é isso, tipo. Não é porque eu não sei, mas também o que eu não sei não é que eu não vou buscar. Então, se eu quero falar sobre aquilo, eu vou buscar o máximo de conhecimento que eu posso naquele tempo que eu tenho. Né? Acho que tem uma frase que eu até esqueci agora, mas é fazer com o melhor com que eu tenho hoje, no tempo que eu tenho. É mais ou menos isso. E aí, o outro que ele falou foi da visão, né? Fazer diferente de uma outra pessoa. Mas é mais ou menos isso, tá? Deixa eu ver aqui, vamos para o próximo. Aí, beleza. Então, ó, eu falei para vocês que ser empreendedor é trabalhar por conta própria e de uma forma diferente, né? Tem que ter uma inovação. Aí, o que eu trouxe aqui, ó? Funcionário empreendedor é o perfil mais procurado pelas empresas. Eu fui lá no Catio, isso aqui não foi agora não, tá? Eu fui, acho que mês passado. E aí busquei no Catio esse exemplo aqui, ó. Uma escola de treinamento online lá de São José do Campos, que vai pagar de 3 a 8 mil por mês. Ele está buscando profissional com espírito empreendedor para atuar com vendas de produtos e serviços no ramo da educação e treinamentos online. E aí eu pergunto para vocês, se ser empreendedor é trabalhar por conta própria e ter inovação, como é que uma pessoa pode ser empreendedor sendo funcionário? Isso para vocês é possível? E qual seria uma lógica? Um funcionário que está aqui inovando para a empresa dele, ele, por exemplo, teria uma tarefa, ele executaria essa tarefa de uma forma diferente, seria meio que
pessoa com uma visão para aplicar um modo mais eficiente de fazer as coisas que foram dadas a ele. Pode ter um exemplo? É mais ou menos isso. Uhum, o Matheus vai falar também. É porque, tipo, dá porque não necessariamente para você ter o espírito empreendedor ou empreender, você precisa ser dono do negócio, entendeu? Ser o chefe. Eu acho que dá para empreender de outras formas, mesmo sendo funcionário. A gente vai ver agora, então, o que é esse conceito. É isso mesmo, tá? Ok, então, Matheus. Por mais, eu não seria empreendedor, tá? Mas ele fala, o espírito de empreendedor é quando eu vou trabalhar em alguma empresa com esse pensamento de dono, mas assim, muito mais em inovação. As empresas que elas existem, ela precisa inovar. E geralmente quem traz inovação não é o dono da empresa, é quem está trabalhando com aquilo. E aí a gente vai ver qual que é o nome dessa pessoa que trabalha e inova para uma pessoa, tá? Ó, é intraempreendedorismo, tá? Que é o intraempreendedor. Então, o que é isso aqui? Ó? O termo empreendedorismo corporativo, que é a mesma coisa de intraempreendedorismo, é usado para denominar um indivíduo que é empreendedor ou desenvolve projetos empreendedores no seio de uma organização existente. Então, ele é uma pessoa que consegue inovar, só que ele inova como funcionário, ele inova para uma outra pessoa, para uma organização, não é para ele. Ele não tem um negócio e ele não está criando um produto, um serviço para ele. Ele está criando para a empresa, por isso que ele é interno, né? Ele é um empreendedor interno. Aí, que assim, só que, tá, para essa pessoa fazer isso, não é só ela querer, né? Porque uma coisa. Lembra que a gente falou que precisa ter coragem, né? Para poder inovar? Às vezes eu pensei, mas eu não tenho essa coragem de inovar. Então, da mesma forma, é na empresa. Às vezes o funcionário, ele tem uma ideia diferente, mas será que são todas as empresas que aceitam as pessoas darem opinião, mudar a forma que está fazendo alguma coisa? Então, para conseguir que uma empresa tenha inovação, que ela introduza essa ideia de intraempreendedorismo, ó, Pro-Chais, eles consideram que o intraempreendedorismo se refere a uma situação favorável ao fomento de ideias inovadoras na empresa, né? Então, são essas pessoas que têm ideias que inovam dentro da empresa. Só que o desenvolvimento desses empreendedores nas organizações também pode ser visto como uma forma de retenção de talento, ao mesmo tempo de lidar com as ameaças do mercado. Então, essas empresas que conseguem adotar, fazer com que essas pessoas, né, esses funcionários inovam, além de essa pessoa não querer sair para ir para um outro lugar, porque essa pessoa, ela tem ideias diferentes, tá vendo que alguma coisa está errada e quer mudar, e aí aquela empresa, ela não aceita, né, não escuta, provavelmente essa pessoa ela não vai estar feliz, e aí vai procurar um outro emprego. Da mesma forma que uma empresa que consegue inovar, ela vai diferenciar da concorrência, né? Então, ela vai aumentar também a lucratividade dela, ela vai estar na frente dos outros. Grandes empresas como a Nokia, a IBM ou a Apple utilizam esse conceito para acelerar o aparecimento de inovações e para a resolução de problemas, sendo encarado como um fator-chave para a adaptação das organizações e alterações atuais rápidas aos desafios da globalização. Então, tem várias empresas que trabalham de uma forma totalmente diferente, esperando que as pessoas inovem para ela. Né, não são, sei lá, pelo menos... Não chega nem a 30%, as inovações elas não são realizadas pelos proprietários da empresa, e sim pelas pessoas que trabalham. E aí, qual que é a vantagem disso para a organização, né? Ela vai conseguir obter um clima que promova a inovação e a criatividade, facilitando a resolução de problemas e o aparecimento de novos produtos e soluções para a empresa com impacto sobre a competitividade. Então, ela vai ter lucratividade, vai conseguir vender mais, e isso vai fazer com que ela saia à frente da concorrência. Para o funcionário, eles vão ganhar motivação de ver suas ideias aplicadas e reconhecidas pelo topo da organização, pelo retorno financeiro e pelo reconhecimento que podem obter na organização e entre os seus pares, deixando parte da participação passiva. Aí, agora vamos só discutir um pouquinho. Vamos, então, eu sou um funcionário, consegui inovar numa empresa. Vocês acham que esse funcionário, ele tem como
ficar, digamos, esse negócio deu certo, né? A ideia dele deu certo, tá vendendo pra caramba. Vocês acham que ele consegue ficar rico com essa ideia, inovando dentro de uma empresa? Depende. O retorno financeiro, se essa ideia fosse ele como empreendedor, trabalhando por conta própria, seria o mesmo ele trabalhando para alguém? Ah, não. Não. E aí, sabe por que que não? Porque assim, ó, lembra que a gente falou de assumir risco? Quando eu trabalho por conta própria, né? Se eu quero inovar e eu sou empreendedor, eu que estou arriscando, eu estou arriscando o meu dinheiro. Então, se der certo, eu que vou ter o lucro. Se der errado, eu que vou ter o prejuízo. Agora, quando um intraempreendedor, que é um funcionário, inova dentro de uma empresa, ele não vai pôr o dinheiro dele lá. O dinheiro é da empresa, né? A empresa aceitou a ideia dele, acreditou na ideia dele e colocou pessoas para ajudar ele a fazer aquele projeto, sei lá, pode ter comprado alguma tecnologia que fosse necessário, algum curso, alguma coisa. Ela que investiu para aquilo dar certo. Então, se não desse errado, seria a empresa também que teria o prejuízo, né? O risco financeiro foi da empresa. Por isso que o funcionário, ele vai estar motivado em saber que ele é capaz de colocar uma ideia em prática, de ver que ele consegue resolver alguma coisa. Provavelmente essa empresa vai dar um aumento de salário para ele. Pode ser, igual aquelas outras empresas que a gente colocou ali, IBM, a Apple. O que elas fazem com esses funcionários? Elas não só aumentam o salário, né? Às vezes você pode ganhar participação na venda daqueles produtos que você criou, ou você pode ganhar uma participação, se tornar sócio, né, da empresa, ganhar um percentual de ação daquela empresa. São formas de manter essa pessoa trabalhando lá. Só que o ganho, ele nunca vai ser o mesmo, né? Porque eu não estou arriscando o meu capital. E esse capital não precisa ser só o dinheiro. Quem está arriscando aquele capital é a empresa. Então, a maior lucratividade daquela vai ser a empresa, tá bom? Aí, deixa eu ver. Eu queria que alguém lesse isso aqui para mim. A cultura corporativa empreendedora. Deixa eu tirar aqui para ver se aparece tudo. Só uma pessoa, por favor. Vocês estão vendo aí? Não? Posso ler? Pode, alguém, por favor. Já ia chorar. Empresa inovadora ligada à tecnologia, encorajamento de novas ideias, triagem e aceitação de erro, permissão de falha, disponibilidade de acesso a recursos, equipes aqui está escrito errado, ó. Equipes multidisciplinares, tá? Horizontes de longo prazo, sistemas de remuneração, recompensa satisfada, apoio à gestão de tipo. Isso, muito obrigada. Ó, isso aqui é o que uma empresa precisa ter para que as pessoas consigam inovar dentro da empresa. E aí, igual essa aqui que ficou estranho. E equipes multidisciplinares, o que seria isso para vocês? Vocês fazem ideia do que é isso? Sim ou não? Pode até pôr uma mãozinha aqui no chat. Uma equipe que tenha ligação com outras equipes, com outros temas, né? Com outros objetivos. Isso, mais ou menos isso. Equipe multidisciplinares é quando tem várias pessoas com conhecimentos diferentes. Então, sei lá, às vezes tem o pessoal da engenharia que está junto com o pessoal da informática, que está junto com o pessoal da administração, que está junto com o pessoal da medicina, que está junto com alguém que trabalha lá no operacional, que está junto com o dono da empresa. Então, são pessoas que têm vários conhecimentos diferentes, por isso que são multidisciplinares, né? São de várias áreas diferentes que conseguem enxergar um problema
com uma outra visão, porque às vezes eu estou ali para resolver um problema da informática. Mas quando a gente estuda informática, a gente fica limitado, porque eu conheço tão bem sobre aquele assunto que eu não penso sobre uma possibilidade boba. E lembra que a gente fala que inovação, às vezes, é uma coisinha simples que a gente vai conseguir mudar e melhorar bastante. E aí, às vezes, a gente não consegue enxergar dessa forma. Por isso que misturam várias pessoas, porque eu não tenho aquele conhecimento técnico, científico, às vezes ajuda eu ver o problema de uma outra forma, tá? E aí, conversando com quem conhece mais a profundo, né? Igual o formado ali em informática, dá para resolver aquele problema. Se o engenheiro falar com ele sobre o que ele conseguiu enxergar, o técnico a pessoa de informática é que vai conseguir fazer, mas talvez ele não ia conseguir ver aquela solução ali tão simples, tá? Então, a gente mistura as pessoas. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui de diferente. Encorajamento de novas ideias, né? Então, eu tenho que ter essa abertura. Isso dá certo? Então, será que eu vou aceitar? Faça isso na minha empresa? Beleza. Só que, cadê? Eu aceitei, né? E aí, lembra que a gente falou que não existe 100% de certeza? Então, eu aceitei. Mas e se der errado? Será que eu vou demitir essa pessoa ou não? Porque e se eu demitir? Será que o outro funcionário vai tentar fazer alguma vez? Vai tentar fazer uma outra coisa? Porque ele viu que se alguém foi lá, tentou fazer, não deu certo, demitiu, será que eu vou tentar? E aí aqui é a mesma coisa, né? Permissão de falha, porque pode dar erro, eu posso falhar, tem que disponibilizar acesso a recursos, pensar em longo prazo, remunerar essas pessoas, que é o pagamento do salário, né? E ter o apoio de gestão. Aí agora eu gostaria aí já está acabando, tá? Eu gostaria que alguém lesse o Mandamentos do Intraempreendedor. Bom, minha gente, rapidinho, por favor. Só mais um, está acabando. Vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido. Evite quaisquer ordens que visem interromper os seus sonhos. Execute qualquer tarefa necessária ao desenvolvimento do seu projeto. Encontre pessoas para ajudá-lo. O intraempreendedorismo não é uma atividade individual. Siga sua intuição a respeito das pessoas que escolher e trabalhe somente com as melhores. Trabalhe de forma clandestina o máximo que puder. A publicidade aciona o sistema de defesa da organização. Tenha em mente sempre os melhores interesses da organização e dos seus clientes, especialmente quando você tem de se contornar as regras ou evitar a burocracia. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir autorização. Seja leal às suas metas, mas realistas quanto à forma de atingi-las. Respeite e eduque os patrocinadores. Obrigada. Eu vou já aqui. Vá para o trabalho cada dia disposto a ser demitido. De que vocês acham isso? É certo, errado isso? Assim, eu acho que a gente é um funcionário que expõe nossa ideia e corre o risco de acordo com a ideia do chefe, né? E esse risco de ter essa demissão, ou às vezes, que nem no caso que você falou do que pode de demitir o funcionário, né? Quando errou. Às vezes o chefe pode ter esse pensamento, né? De não aceitar a falha. Então, se a gente tiver medo de ser demitido, a gente nunca começa algo diferente, né? E aí, por que ele colocou ali? Vá trabalhar, vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido. Por quê? Esse é o máximo de ruim que pode acontecer quando a gente é funcionário, é ser demitido, né? Só que se a gente tiver esse medo, que não tiver aquela coragem, provavelmente a gente não vai começar algo diferente, tá certo? Que pode, né? Pode dar errado, às vezes a empresa ela não vai aceitar aquele erro e vai demitir. Mas será que isso seria o fim para você, né? Será que se você teve essa coragem, sei lá, às vezes de pensar diferente, será que seria o fim? Então, o máximo que pode acontecer é ser demitido. Se você quiser tentar algo diferente,
você não pode ter medo do máximo que vai acontecer. Da mesma forma, se você for empreendedor, você pode vender um carro, colocar o seu dinheiro ali e pode perder esse dinheiro. Então, quando eu sou empreendedor, o máximo que pode acontecer é eu perder o dinheiro, né? Eu ter que começar de uma outra forma. Se eu for funcionário, o máximo é ser demitido, tá? Se a gente tiver medo, não tiver a coragem, não tem como nem ser nem ser empreendedor. Tem algum desses, eu queria só comentar mais dois, mas só se alguém tiver dúvida sobre algum desses aqui, aí eu falo, senão eu já vou explicar a tarefa. Para vocês está tudo certo, esses 10, vocês concordam com tudo, entendeu todos eles? Sim. Dou-lhe uma, então tá bom. Ó, vou tirar dessa apresentação e vou explicar o trabalho, tá? Que eu gostaria que a gente tem um trabalho lá, já que eu passei para vocês, que é para comentar algo positivo e negativo, tá? Vai valer 10 pontos. O trabalho de hoje vai valer 40 pontos. Eu vou passar um livro para vocês lerem, só que esse livro, ele é só para o segundo semestre, tá? Mas eu já vou passar ele, já vou colocar a programação lá. Então, hoje eu vou explicar a tarefa, nós não vamos conseguir fechar o nosso bimestre junto, né, com as outras disciplinas, tá? A gente não vai fechar nessa data agora. Então, nós vamos ter, até semana que vem, 50 pontos. Na outra aula, é que eu vou passar o outro trabalho, tá? Porque a gente vai continuar, né, com conteúdo para vocês poderem ter para poder fazer a atividade, tá bom? A gente não vai ter prova, só que é trabalho individual. Então, como é que é o trabalho de hoje? Não tem o texto lá, ele tem sete dicas de como ser empreendedor, né? A sorria, não sei o que lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 4 daqueles, tá? E aí, quando vocês escolherem, não precisa copiar tudo. Vocês vão, sei lá, o ponto 1, deixa eu ver aqui o que é o ponto 1. Vai colocar lá, só o título, né? Seja sempre pontual, não importa o quê. E vocês vão entrar no Google e vão pesquisar, deixa eu colocar aqui, igual eu fiz aqui, ó, perfil empreendedor, que aí vocês vão ver o tanto de pesquisa que tem. Vocês já estão vendo a minha tela, perfil empreendedor? Está carregando. Sim. Já? Então, agora sim. Ó, aqui, ó, o Sebrae, ele tem uma pesquisa sobre o perfil empreendedor. Essa aqui, ó, Laje Contabilidade tem. O Hotmart tem, o Serasa tem, o Stod tem, essa faculdade tem. 8 principais características. Então, o que vocês vão fazer? Não fazer, sei lá, vou abrir aqui, ó, Sebrae. Eu escolhi lá um, né? Como é que é? Sorria, né? Seja sempre pontual. Então, será que tem aqui? Ó, criatividade, liderança, perseverança, flexibilidade, vontade de trabalhar, organização. Vamos dizer que eu acho que organização é a mesma coisa que ser pontual. Vocês leram o que é ser pontual aqui. Vocês vão ler o que é ser organização aqui. E aí, vocês vão colocar, então, lá, né? Eu escolhi seja sempre pontual, não importa o quê. E aí, o 2 que vocês escolherem, você vai colocar aqui, do lado dele, né? Eu escolhi organização, e a minha fonte é do Sebrae, porque cada um que vocês escolherem de um site, vocês vão colocar a fonte, tá? Se foi do Sebrae, se foi do Hotmart, de onde foi. E aí, vocês não precisam copiar isso aqui, ó, vocês vão entender, mas aí, qual que é o objetivo dessa tarefa? Eu quero que vocês expliquem o que é que vocês acham parecido. Por que ser pontual é a mesma coisa que ser organizado, conforme o Sebrae? Por quê? Eu quero que vocês consigam enxergar que existem várias dessas pesquisas e que elas são muito parecidas, tá? Então, que vocês vão encontrar pontos comuns, mas vocês vão me explicar quais são esses pontos comuns. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim. Então tá, só 4, tá? Vocês vão escolher 4 lá do texto e vão buscar 4 características. Se vocês acharem 4 do Sebrae, tudo bem. Se não, eu achei de outro, mas você vai colocar aonde que você encontrou. Por quê? Eu não vou lá, vocês não vão colocar o texto, vocês só vão colocar a explicação, né? Então eu preciso saber de onde que vocês buscaram, para eu ir lá olhar, para ver como é que foi o entendimento de vocês, tá bom? Então, essa atividade eu vou colocar, ela vai valer 40 pontos, que já é para a nossa nota do primeiro bimestre. E aí, eu gostaria que vocês procurassem o livro Pai Rico e Pai Pobre, que vai ser a nossa nota do segundo bimestre.
Toda aula, a gente vai ter uma depois que a gente fechar essas notas, a gente vai, eu vou colocar lá a programação, ó. Sei lá, aula tal, vocês vão ler o capítulo 1 e 2. E aí, né, vocês já vão ter lido antes da aula. Por quê? A gente vai discutir aqui na aula sobre esse livro. E aí eu vou fazer uma pergunta, sei lá, vou perguntar para o Nicolas. Nicolas, o que quis dizer isso, né, nesse pedaço que eu falei para vocês? Então, a participação na aula, ela vai valer ponto. Ah, o Nicolas não... Porque aí, o que o Nicolas falou, aí a gente vai debater, tá? Então, quem que vai ganhar nota? Porque eu vou sempre perguntar para pessoas diferentes, e aí depois todo mundo vai debater. Mas a pessoa que eu perguntar é a que vai ganhar nota nesse dia da aula, porque eu vou fazer pergunta para todo mundo. Então, não vai ser no mesmo dia para todo mundo, não, tá? Durante toda... Eu vou anotando, né? Quem está participando. Aí vamos dizer que o Nicolas estava na aula, mas ele não fazia nem ideia do que eu perguntei para ele daquele capítulo. O Nicolas não vai ganhar ponto, não vai perder, mas também não vai ganhar ponto. E aí, fora isso, vocês vão ter uma atividade escrita, que é o que vai ter mais peso, né? Que é o que eu posso cobrar mais, porque como a gente está nesse período, por mais que vocês tenham que estar aqui no horário da aula, tem, né, sei lá, adversidades. Então, vocês vão ter pontos de participação dessas perguntas, mas a maioria vai ser sobre uma atividade que eu vou colocar para vocês. Então, não vai precisar fazer resumo, igual o semestre passado, o ano passado, né, eu vou querer fazer resumo, só que assim, do jeito que a gente está, eu vou ter muito mais trabalho para saber se vocês copiaram o resumo do que de leitura. Então, eu vou passar só atividades sobre cada parte do livro, tá? Eu vou lendo ele com vocês, de novo, né? Que eu já li esse livro um monte de vezes. E aí, só a última coisa, assim, às vezes você acha, é chato. Esse livro, ele nem tá tão ligado ao empreendedorismo, não, tá? Ele é muito mais uma forma de mudar o sistema e de como a gente consegue enxergar o dinheiro, tá? Eu acho que todo mundo deveria ler, não quer dizer que eu vou seguir, que eu concorde ou não, mas lembra de conseguir ver visualizar de uma outra forma? É isso que eu quero que vocês tenham. Ele tá, né, vai fazer, tem o que está no nosso conteúdo, por isso que eu tá na disciplina, mas não é só sobre empreendedorismo, eu acho que vai agregar bastante na vida de vocês, e aí a forma que vocês vão ler vai dar responsabilidade de vocês, tá? Então, eu vou falar, a minha parte eu estou fazendo, né, de passar algo que eu tenho certeza que vai contribuir para vocês, e aí a gente eu espero que vocês leiam. Fala, Nicolas. Prof, então esse livro é só para o segundo bimestre. Por Isso. Agora a gente só faz essa atividade aí dos 4 pontos, né? Eu só estou colocando porque se vocês já quiserem buscar na internet, tem ele baixado. Na biblioteca, não está na online. Lá, ele tinha, né, na biblioteca física lá do IFRO. Mas no online, ele não migrou. Mas ele tem, ninguém precisa comprar ele não, tá? Tem várias versões dele disponível na web, o PDF. Aí eu vou colocar os dados do livro certinho lá no AVA, vocês baixam e já se programam para ler. Não vai ficar pesado, igual eu falei, eu vou dividindo, né, as semanas para a gente poder discutir, tá bom? E aí hoje eu já coloco essa tarefa que vocês entenderam já, né? E aí a gente vai fechar 50 pontos. Aí essa tarefa, vocês vão ter até o dia... Até outra quarta para entregar, até o dia 26. Então, no dia 2, aí eu vou passar outra atividade para a gente fechar o primeiro bimestre ainda, tá bom? Beleza. Muito obrigada por hoje, minha gente. Tchau. Prof. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Obrigado. Daqui a pouquinho Falou, doutora. Valeu. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, Ingrid. Tchau, Lucas.